Olá, tudo bem? Bom, e você está aí todo feliz, está com o financiamento do imóvel aprovado, com o dinheiro todo certinho. E esse imóvel custa, vamos chutar aí, R$100.000. É só isso que você tem que pagar? E a burocracia? Como é que vai fazer? É sobre essa burocracia. Quanto custa a burocracia na hora que você vai comprar um imóvel, que eu converso agora com o Edemilson, que está aqui ao meu lado, Edemilson Vicente, que é advogado e é sócio da Limonge, Wirtman, Vicente e Bruni. Tudo bem, Edemilson? Tudo em ordem. Edemilson, então vamos pôr aqui na nossa mesa esse exemplo bem tranquilo. Um imóvel custou R$100.000, só que a despesa não para por aí. Exatamente. Você tem uma série de outros custos com a burocracia. Veja, quando você vai fazer uma compra e venda, você tem que analisar todos os custos acessórios do valor que você falou. Então, por exemplo, você tem o valor da escritura. Que é mais ou menos quanto? Você tem uma tabela para a escritura, porque isso você precisa fazer num cartório de notas. Mas é por valor e eles têm ali uns referenciais, tá? Mas vamos colocar R$1.000, ou alguma coisa como R$1.000. Você tem o custo, o imposto de transferência. Quanto que é isso? Olha, você vai ter de município para município uma mudança. Então, não existe um valor preciso, né? Mas vamos colocar, por exemplo, um custo médio de 4%. Sobre o quê? Sobre o valor do imóvel? Sobre o valor do imóvel. Olha só. Mas só que aqui em São Paulo ainda você tem uma outra pegadinha. Você tem dois valores de imóvel, o que acaba sendo um pouco difícil de entender. Você tem um valor de referência, que é um valor que serve para este imposto ITBI, e o valor venal, que serve para o cálculo do IPTU. Mas esse imposto de transferência, ele incide sobre qual dos dois? Ele pode incidir sobre os dois, sobre duas bases. Pode incidir sobre o valor de referência ou sobre o valor da negociação, se o valor da negociação foi maior que o valor de referência. Ah, não, eu quero menor. Não tem como? Tem que apresentar o valor correto, né? O valor da transação efetiva. Se o valor da transação for maior, aí você tem que trabalhar com o valor da negociação. Oh, meu Deus. Bom, então a gente já falou de escritura, imposto de transferência, qual outro custo que a pessoa tem? Registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. Quanto custa isso? De novo, você vai ter uma tabela equivalente à escritura do cartório de notas que vai variar pelo valor do documento, né? O que é importante entender em relação a registro no cartório de registro de imóveis? É aqui que você, comprador, vai ter a segurança de que aquele imóvel é seu. Ah, tá. Porque, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, o primeiro documento que você tem que pedir é a matrícula desse imóvel, né? Então, o que acaba acontecendo? É na matrícula que você vai ver se aquele imóvel, por exemplo, foi penhorado, se ele tem algum tipo de restrição, se ele está alienado para algum banco. Essa pessoa pode vender, né? Então, da mesma forma que você pede isso a hora que você compra, é importante você levar a registro para que, por exemplo, não aconteça uma dívida do antigo proprietário caindo sobre o seu imóvel. Ou do antepenúltimo proprietário de 30 anos atrás, né? Na verdade, o que acontece? O que você vai tomar como base? O registro, matrícula. Se você não levou a registro, você corre um risco da pessoa. Sim, tá. Então a gente já falou de escritura, imposto de transferência, o registro no cartório. Tem alguma outra coisa que eu tenho que pagar? Normalmente você vai ter que buscar uma série de documentos. E esses documentos normalmente ficam por conta do vendedor, né? Mas isso eu estou falando para compra de imóveis usados, né? Porque você, por exemplo, na compra de imóveis usados, o corretor, que seria um outro custo, que normalmente é repassado na hora da compra do imóvel novo, fica para o vendedor no imóvel usado. Tá. Né? Quando você vai comprar o imóvel, você tem que levantar uma série de documentos do proprietário, até por conta disso que a gente falou agora. Você tem que levantar matrícula para saber se aquele imóvel pode ser vendido ou não. Você tem que levantar certidões judiciais daquela pessoa para ver se ela tem uma dívida, se num determinado processo ela tem aquele imóvel, mesmo não registrado no cartório de registro de imóveis, se ela tem alguma penhora sobre aquele imóvel que vai ser registrado na matrícula. Tem que levantar os protestos para saber se aquela pessoa tem dívida ou não. E toda essa papeladinha custa o quê? R$100, R$200, que vai formando um bolão? Um pouquinho mais. Tá. Eu colocaria aí um custo, e normalmente você faz isso ou com advogados, ou eventualmente contando com serviços das financeiras, algo como 500. Nossa, é caro. Mais ou menos R$500. Oi, Edemilson, então a gente tem mais alguma outra papelada para quem está comprando? É isso. Se você estiver falando de uma negociação
que gira entre particulares, né? Ou seja, uma pessoa física comprando de outra pessoa física, fica nisso. Tá, e se eu tiver o corretor no meio dessa história, quem é que paga o corretor? Bem, se você estiver comprando um imóvel usado, a prática é que o vendedor faça o pagamento dessa corretagem. E custa quanto, mais ou menos? A gente está falando de São Paulo, uma cidade grande. Olha, você tem uma tabela que fica em 6%. Então, o Cresce, por exemplo, ele tem essa identificação de 6%. Mas dá para negociar, né, 6% para menos, Depende, né? Exatamente. Quem intermediou normalmente acaba, se isso for um motivo para fechamento do negócio, acaba eventualmente, pode flexibilizar isso de alguma forma. O vendedor tem algum outro custo, Edemilson? O vendedor, ele assume o valor da documentação, como eu te disse, né, e assume o valor do corretor. Tá. Essa é a prática comercial. Então, para a gente resumir aqui a nossa história, Edemilson, o cara que está comprando imóvel, quanto mais ou menos você acha que ele vai gastar com todos esses registros, a escritura, imposto de transferência? Mais ou menos, a gente está falando aqui num padrão São Paulo. Vamos tirar ITBI, porque é com base no valor do imóvel. A escritura, se a gente estiver falando de um imóvel, valor de até 200 mil reais. 100 mil que eu citei no começo. Vamos colocar um valor de R$1.000, eu acho que eu não estou me enganando muito quando eu falo isso. E a questão do registro do cartório de registro de imóveis, que acaba sendo um pouco menos, né? Mas, de novo, todas essas etapas são fundamentais, mas o registro da escritura no cartório de registro de imóveis, esse é um dinheiro bem pago. Essa é a segurança, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Então, só para a gente deixar bem claro, se você está comprando um imóvel que custa 100, guarde aí pelo menos mais uns 5 mil para essa burocracia toda, né? Faz sentido porque, veja, é o patrimônio, muitas vezes é o patrimônio de uma vida, né? É verdade. Então faz sentido levar isso até o final, até o registro no cartório de registro de imóveis. Edemilson Vicente, muito obrigado por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Então, até uma próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez a gente falou sobre quanto custa a burocracia quando você compra um imóvel. Até a próxima.